Oi, meu nome é Stephanie, esse é o Livro Aberto e hoje eu vou falar sobre o livro O Homem de Lata, da Sarah Winman. Ela é, não é americana, é britânica. Deixa eu mostrar, até tem uma foto dela aqui no final. E eu nunca tinha lido nada dessa autora, na verdade. Eu encontrei esse livro por acaso no sebo, mas ele é um livro que alguém que só leu já trocou. Não sei por que trocou, porque eu gostei bastante. Tipo, ele tá praticamente novo. Então, tipo, encontrei esse livro no sebo e ele me chamou a atenção também, a história, e ele é um livro LGBT e o título, O Homem de Lata. O Homem de Lata é porque um dos personagens, o Elis, ele é mecânico. Então, mas também tem outro sentido aqui. Fala aqui sobre o mágico de Oz, que eu sabia que estava perdendo o controle do meu coração, estava apaixonado e era o homem mais feliz da Terra. E é uma frase do Homem de Lata do Mágico de Oz, porque ele não tinha coração e ele queria ter o coração. E aqui fala aqui dentro que ele era muito sortudo por não ter coração, porque aqui fala de personagens que sofrem bastante. Tipo, então, esse que é o sentido do título. Bom, então falamos sobre a história. A história é a história, assim, do romance entre o Alice e o Michael ao longo dos anos. Eles se conhecem desde que são crianças e no início eles são muito amigos e isso se desenvolve para um amor, tipo, os dois começam a trocar beijos e isso vai passar conforme o passar dos anos, né? Eles vão se gostando cada vez mais. E tem um personagem importante que é a Dona, que é a mãe do Elis, que ela, tipo, acho que no fundo ela sabia que os dois tinham algo a mais do que amizade. Ela morre, logo no início ela fica bastante doente e ela tem uma grande influência sobre eles. Ela gostava muito do Van Gogh, ela tinha uma réplica de um quadro de Van Gogh dos girassóis. E por isso que aqui dentro, na entrada do livro, tem alguns girassóis, ó, aqui também. E sempre relembram dela, da Dona. Então daí o amor começa a surgir entre eles, né, que era aquela amizade. Ele é narrado assim, ó, a primeira parte, que é a parte do Elis, que é narrado por uma terceira pessoa, pela autora. E a segunda parte depois é narrada pelo Michael. E eu gostei mais da parte narrada pelo Michael, em primeira pessoa, porque ele sempre foi muito mais desprendido quanto à sua orientação sexual. Tipo, o Eli sempre foi muito mais reprimido, até por causa do pai dele, que era violento. E por causa da perda da mãe dele. Se ele tivesse, talvez, a mãe dele, né, pra estar ao lado dele, né. E o Michael sempre foi, assim, muito mais, assim, desprendido e, como eu disse, assim, muito mais aberto em relação à sexualidade dele e mais de boa, assim, sempre foi mais de boa, né? Então eu gostei mais da parte narrada pelo Michael, e não foi a única, porque eu tava vendo outras resenhas sobre esse livro que as pessoas falaram que gostaram mais do personagem do Michael do que do Elise, né? Então daí vai passando o tempo, né? E no início eu estava um pouco confusa, porque um pouco tinha uma narração e ele pula muito o tempo, tipo, tá assim, quando eles são crianças em 1960, depois volta para 1990, quando, no início, na verdade, dos anos 50. Quando eles são crianças, e depois pula para os anos de 1990, quando o Eli já tem 45 anos, e a gente fica sabendo que isso não vai ser spoiler, porque logo no início da história ele já fala que ele é viúvo. Isso quer dizer que ele casou com uma mulher. Então, no meio do caminho, ele conheceu a Anne e ele acabou se casando com ela. Eu acho que o fato dele ter casado com uma mulher e não ter continuado com o Michael é por ele ser muito mais inseguro que o Michael em relação à orientação sexual dele. Tipo, o Michael nunca casou. Depois ele teve outros homens que ele namorou, mas ele casou com uma mulher, parece que para se afirmar. Então ele é viúvo, então já dá para saber que a Anne morreu num acidente de carro. E esse acidente também tem mais uma coisa que eu não vou falar o que é.
Mas quando, assim, tipo, porque vai ser spoiler. Mas a Anne, assim, ela gosta do Michael, tipo, mas ela suspeita que teve alguma coisa entre eles, onde ela pergunta pra Elise se eles tiveram alguma coisa, e ele fala, só um beijo quando a gente era adolescente. Mas ela suspeita que teve alguma coisa a mais, e eles formam um trio, assim, de amigos. E o tempo vai passando, né? Mas o Michael sempre tem essa esperança de poder, apesar ele estar casado, de repente retomar o romance dele, só que ele já seguiu outro rumo, né? Os anos vão passando, interessante essa passagem do tempo aqui, que vai e volta, que no início eu achei confusa, depois eu peguei, porque ela anota, ela deixa marcado bem no início dos capítulos, em 1990, 1950, que nem em 1970. Os anos 70 tem uma parte que eles estão no carro, os três, a Anne, o Michael, ele escutando David Bowie, Heroes, daí é 1970. Tem também, eles veem a queda do Muro de Berlim, 1989. Tem as coisas para te se situar no tempo. Tem uma hora que o Elis vai no cinema sozinho assistir Sociedade dos Poetas Mortos. Então é 89 ou 90. Então, tipo, dá pra tu se situar. Eu que no início estava confusa com o vai e vem do tempo. Mas, assim, daí mostra, assim, né, tipo, que o Michael teve outros grandes amores, tipo o Dee, e... Mas ele ainda pensava no Elis, pensava se o Elis pensava nele, né? E o tempo vai passando, né, até chegar nos anos 90. E, bom, eu não vou falar muito mais, né? É um livro bem curto, na verdade, ele tem 150 e poucas páginas, 156. Então, aqui tá um homem de bicicleta, porque o Elis, ele andava de bicicleta. E essa capa aqui então simboliza o Elis, assim, andando de bicicleta. Então, gente, fica a dica de mais um livro LGBT muito bom, O Homem de Lata, e muito triste também. E livros que tem a passagem do tempo sempre fazem a gente refletir bastante. Então, gente, fica a dica do Homem de Lata e da Sarah Winman. Nunca tinha lido nada dela, né? Mas uma preciosidade que eu achei no sebo. E esses livros aqui também eu comprei no sebo. Estou evitando comprar livros novos porque eu gastava muito com livro novo. Eu não tenho um dinheiro bem gasto, né? Mas é melhor. Tem no sebo também livros muito bons. Por exemplo, eu estou lendo esses dois, sempre leio dois ao mesmo tempo. De contos do Machado de Assis, tem uns que eu já conhecia, tem uns que não. E esse livro de crônicas do Fernando Érico. Não, Luiz Fernando Veríssimo, eu já falava Érico Veríssimo. Então é isso, gente. Se inscreva se não for inscrito. Tchau!